Voltemos então à nossa aula de regência, do português jurídico. E é bom lembrar, todos esses termos sobre os quais eu estou falando, eu vou aplicar todos em aspectos ligados a português jurídico, porque por enquanto é um aspecto teórico, nas petições iniciais e outras petições, para que você conheça cada um dos detalhes. Não tenha preguiça. O aluno desse curso é um aluno de alto nível, e é um aluno que, quando eu digo alto nível, quer dizer, mesmo que seja como eu era, não é? Tinha muita dificuldade, ainda tenho, na verdade, mas muita dificuldade, quer o melhor, quer a excelência. O Sérgio Corporativo preza pela excelência. É coisa muito boa para que você esteja no nível acima do seu não concorrente, né, do seu colega, digamos assim. Esse é o nosso objetivo. Então, nós falamos sobre os verbos transitivos indiretos. Agora, e você vai se lembrar que eles vêm ou com preposição mais substantivo, não é, para ratificar aqui, ou com pronome. Qual que é o pronome típico dos objetos indiretos? Pronome lhe. Não foi isso que eu falei a vocês? Esse lhe aqui é típico dos objetos indiretos. Agora vamos aos transitivos circunstanciais. Muitos nunca nem ouviram falar nesses nomes. Cuidado, hein? Os circunstanciais são aqueles que estão seguidos de uma expressão adverbial. Gente, tome muito cuidado em relação a isso. Ó. Seguidos de uma expressão chamada expressão adverbial. De novo, os verbos transitivos circunstanciais são aqueles que estão seguidos das chamadas expressões adverbiais. E as expressões adverbiais sempre vêm com o quê? Olha que lindo, como é que elas são feitas? Preposição mais substantivo. Mais uma vez, preposição mais substantivo. É assim que é uma expressão adverbial. Ora, preposição mais substantivo não é objeto indireto. Nós acabamos de falar sobre isso. Ó. Preposição, que é o de, mais substantivo, que é remédios. Mas por que aqui é transitivo circunstancial? Porque as expressões adverbiais, elas vêm, repito, além de virem com preposição mais substantivo, elas indicam modo, lembra-se disso ou não? Tempo, olha que lindo, lugar, sim ou não? Finalidade, tudo que indica um advérbio. Só que elas não são advérbio, porque elas vêm, repito, com preposição mais o substantivo. Então, as chamadas expressões adverbiais, as estruturas que estabelecem as expressões adverbiais, além de fazerem aquilo que os advérbios fazem, que é indicar modo, tempo, lugar, finalidade, etc, 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 elas são formadas de preposição mais substantivo. Então, o que diferencia, ou o que diferencia essas estruturas do objeto indireto é que elas têm essa estrutura circunstancial. Então, irei. O que vai ser o irei? Verbo transitivo. Que transitivo? Circunstancial. Irei, verbo transitivo circunstancial. A São Paulo, adjunto adverbial. De que é esse adverbial? O adjunto adverbial é de lugar. São Paulo é substantivo, o a é preposição. Isso aqui indica a lógica de circunstancialização. Então, esse substantivo mais a preposição está ligado à ideia do verbo transitivo de natureza circunstancial. Muito interessante, muito lindo, repito, muito lindo. Olhou lá, preposição mais substantivo, obrigatoriamente vai ser o chamado verbo transitivo circunstancial, se indicar modo, tempo, lugar, finalidade. Bonito isso, não é, gente? Não é interessantíssimo? E como, às vezes, a preposição pode gerar, cuidado com o que eu vou dizer aqui agora, como a preposição pode gerar diferença de sentido. Eu vou dar uma palhinha, porque vem aí os verbos jurídicos. Mas como é importante você saber? Por que é importante saber esses nomes aqui? Qual que é a razão disso? Vem aqui para eu mostrar a você. Olha aqui. Quando eu digo assim, ó, preste bem atenção. Eu digo assim. A preposição é a preposição em. Vamos imaginar. Porque vem sempre com preposição mais substantivo. Ok. O que a preposição em indica? Depende. Se o verbo indicar movimento, e se um verbo, por exemplo, indicar estática. Verbo que indica movimento e verbo que indica estática. Então, por exemplo, a preposição em com verbos que indicam movimento. Eu irei no carro.
Eu irei no carro. O que é no? Você sabe que no é em mais o. Você já sabe isso, não sabe? No é em. Há um em aqui dentro. Então, esse eu é sujeito. Irei é um verbo transitivo circunstancial, porque esse no carro é um adjunto adverbial, formado por expressão. Ó, né? Quando eu coloco em e um verbo indica movimento, isso aqui é um adjunto adverbial de meio de transporte. Só que esse meio de transporte quer dizer dentro. Então, quando eu digo que eu vou no carro, que eu vou no avião, que eu vou no trem, significa dizer que eu vou dentro do trem. Olha como é que isso aqui é importante. Como a preposição tem uma relação direta com verbo por verbo. Mas vamos imaginar que o verbo indica estática. Então eu digo assim, ó, eu estou no carro. Em vez de eu irei no carro, eu estou no carro. O eu vai ser sujeito, o estou vai ser verbo transitivo circunstancial. O que vai ser no carro? Adjunto adverbial. De quê? Adjunto adverbial de lugar. Ah, então se for o verbo indicar estática, ele indica lugar. Sim. Notou? É o lugar onde eu estou. Estar dentro de um lugar. Dentro de um lugar. Então, se, repito, indica movimento, meio de transporte. Se não, eu poderia... Carro, mas o carro é meio de transporte. Poderia ser sala, eu estou na sala. Eu não posso falar, eu vou na sala. E é assim que muitos colegas advogados falam, eu vou ali no fórum. É mesmo? Você vai usar o fórum como meio de transporte para ir a algum lugar? Eu vou ali no escritório. Você vai usar o escritório como meio de transporte para ir a algum lugar? Então tome muito cuidado em relação a isso. Cuidado com o uso da preposição em, cuidado com o uso da preposição em, com verbos que indicam estática e verbos que indicam movimento. Você tem que ter cada verbo. E repito, nem entrei nos verbos jurídicos. Vamos imaginar uma outra preposição, para você perceber o tanto que é importante. Vem aqui, por favor. A preposição a. Olha o tanto que ela é importante. Anote, isso é fundamental. A preposição a para verbos que indicam movimento. E a preposição a para verbos que indicam estática. Preposição a para verbos que indicam movimento e para verbos que indicam estática. Qual que é a diferença? Se eu disser assim, eu irei ao fórum. Eu irei ao fórum. Note, eu sujeito, irei, verbo transitivo. Que transitivo? Circunstancial. E ao fórum é um adjunto adverbial. De quê? Repito, de quê? De lugar. Veja só que interessante. De lugar. A preposição a para verbos que indicam movimento estabelece a ideia de lugar. Eu vou ao fórum, eu vou, sei lá, eu vou ao escritório do colega, eu vou à Ordem dos Advogados do Brasil, né? Eu vou à Procuradoria da República. É muito comum que as pessoas dizem vou no, né? Isso é lamentável. Eu me dirigirei ao fórum, né? Por favor, cuidado com isso. Isso gera um problema sério, né? Assim, de falta de cuidado, de zelo com a língua, falta de denodo linguístico. Isso é lamentável, é lamentável. Mas todo mundo fala assim, você não é todo mundo, não é? Você não é todo mundo, você estudou muito para chegar onde você chegou. Tenha zelo pelas palavras. Chega mais perto das palavras, como diz Carlos Drummond de Andrade. Eu acho que todo mundo teria que também ter zelo, né? Se, obviamente, está dentro do mundo jurídico, obviamente. Né? Estamos fora dele, mas vamos falar do mundo jurídico, não vamos entrar mais nesses aspectos. Voltemos aqui. Se eu digo, no entanto, com verbos que indicam estática, eu estou à mesa de reunião com os outros colegas procuradores. Sentarei à mesa de reunião com os outros colegas procuradores. Note, esse estou que está aqui seria um verbo transitivo circunstancial e esse à mesa seria um adjunto adverbial de lugar. Ora, mas não mudou, mudou. Porque neste caso específico, quando eu digo eu estou à mesa, estabelece a ideia aqui de proximidade. Olha que lindo. A ideia de proximidade. Dizer eu estou à mesa quer dizer que eu estou próximo a ela. Alguns entendem, um professor Napoleão Mendes de Almeida entende que seja galicismo, né? Que seja estrutura que vem do francês, mas ela está absolutamente consolidada, mesmo que se entenda dessa forma.
Então, eu estou à bancada do CERS, eu não estou na bancada do CERS. Alguém está na bancada do Jornal Nacional. Não está, não. Está à bancada, eu estou à mesa, eu estou à sua porta. Imagina, estou aqui na sua porta. Pelo amor de Deus, quem está na porta está em cima ou dentro da porta. Não, eu estou repito, eu estou à. Por isso é que as informações estão às folhas. As informações estão às folhas, porque as informações são abstratas, elas estão à superfície, indica proximidade. Agora, se eu sujo a folha, dentro dela, lá na folha, há sujeira. A sujeira está na folha, a informação não está à superfície. Aí você vai dizer, não entendi. Como não entendeu? Agora já não é gramática, mas é raciocínio lógico. Raciocínio lógico. Quando se pensa na informação, ela está ligada à lógica de um substantivo abstrato, que não está impregnada, não está dentro da folha. Ela está ali, a superfície da folha. A folha não contém informação, é o livro que contém informação. Então, cuidado, esses verbos que indicam estática e esses verbos que indicam movimento, eles estabelecem noções completamente diferentes em relação à preposição. Eu estou ao volante e não no volante. Eu estou à parede e não na parede. Quem está na parede é a tinta que está aqui, não é dentro dela, impregnada. O que se impregnou lá dentro é que está na parede, não a parede. Cuidado em relação a isso. E tantos outros aspectos que são ligados a verbos mais comuns. Eu vou, no entanto, falar sobre verbos jurídicos com vocês. Tá bem? Então, nossa, ficaríamos aqui um dia inteiro falando sobre regência. É muito lindo e muito profundo o assunto. Ok, vamos lá então. Venha aqui comigo. Verbos predicativos, né? Os verbos predicativos são aqueles que possuem o complemento formado por um adjetivo, né? Ou até mesmo um substantivo que funciona ali como adjetivo, que seja qualificador. Então, por exemplo, o tempo está chuvoso. Note, o tempo está chuvoso. O tempo é sujeito, está é um verbo, chuvoso, observe como é lindo, é predicativo do sujeito. Por quê? Porque é um adjetivo. Você vai se lembrar. Quem é que pode ser complemento? Vamos relembrar? Quem é que pode ser complemento? Quem pode ser complemento é substantivo. Quem pode ser complemento é pronome. Quem pode ser complemento é adjetivo. Pois é, neste verbo chamado verbo predicativo, quem pode ser complemento é adjetivo. Repito, o verbo aqui é chamado de verbo predicativo. Então, de novo, o tempo, sujeito, está, verbo predicativo, chuvoso, predicativo do sujeito. O tempo, sujeito, está, verbo predicativo, chuvoso, predicativo do sujeito. Lá no seu ensino médio, você deve ter ouvido o nome desse verbo como verbo de ligação. Você vai ver que no dicionário Aurélio, que é o dicionário que nós temos que usar, juristas, né, o dicionário tradicional, mas o dicionário jurídico não. Nós vamos estabelecer uma lógica de dicionário jurídico, não é agora para nós não perdermos tempo, mas especificamente o dicionário não jurídico que nós usamos é o Aurélio. É nele que estará a regência. E lá ele não fala em verbo de ligação. Pode olhar, pode conferir. Ele fala em verbo predicativo, que é aquele que é acompanhado de um adjetivo. Sim ou não, meus diletos colegas? Pronto, é só isso. Ela está linda. A decisão da magistrada foi perfeita. Tudo isso aí seria o adjetivo e, portanto, o verbo predicativo. Ok? Não polemizemos isso, vamos à frente. Verbos transitivos diretos. Voltemos aos verbos transitivos diretos. São aqueles que são seguidos de quê? Vamos relembrar? Um substantivo, havia falado a vocês, é o caso da palavra casa. Sim, 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 sim. Esse substantivo, em regra, embora existam os verbos transitivos diretos com objeto, direto preposicionado, que caem em concurso. Nós não estamos falando aqui de concurso. Quero olhar bem os seus olhos e dizer isso. Nós não estamos falando aqui de concurso. Então, você tem que parar para explicar o que é um verbo transitivo direto com objeto direto preposicionado, etc. Não, nós estamos trabalhando em redação jurídica, preparando o terreno para chegar aos verbos jurídicos. Então, vamos falar sobre os verbos transitivos diretos mesmo, diretos, sem preposição. Embora eu quisesse muito, mas não vamos falar sobre isso agora. Então, atenção. O direto preposicionado. O assalariado é sujeito, comprou é verbo. Por que é verbo transitivo direto? Porque este elemento que está aqui possui um substantivo não preposicionado como complemento. Repito, um substantivo. Esse substantivo é não preposicionado,
Repito, esse substantivo é não preposicionado e há aqui a lógica desse complemento. O assalariado, sujeito, comprou, verbo e a casa seria o substantivo. O substantivo não está preposicionado. Ok? Tranquilos? Então, quais são as espécies de regências? Nós vamos ver nos verbos jurídicos. Relembremos aqui: espécies, transitivo indireto, transitivo circunstancial, transitivo de natureza predicativa e o transitivo direto. Professor, você não me disse uma coisa. O transitivo direto, professor, ele tem pronome como complemento? Tem. Então, fale um pouco a eles, sobre eles para nós, professor. Agora, vamos lá. Você se lembra o pronome que vem para funcionar como objeto indireto, não é? Qual que é o pronome? Lhe. Isso aqui vai ser muito importante. Ó. O pronome é o pronome lhe. Até para a próxima aula. Cuidado. Então, o pronome é o pronome lhe. Ok. Mas quais são os pronomes que estão ligados ao objeto direto? O, a, lo, lá, e no e na. De novo, objeto direto, o, a, lo, lá, no e na. Esses são os pronomes ligados a essas estruturas. O, a, vamos ratificar aqui, lo e lá, no e na. Cuidado, tem que saber isso. Em regra geral, usa-se o, a para objeto direto. Regra geral. Lo, lá serão objetos diretos quando a palavra, geralmente um verbo, terminar em R, S ou Z. No, na serão objetos diretos quando o verbo ou a palavra terminar em ditongo nasal. Fique esperto. Essas informações são importantíssimas. O, a, objeto direto em regra geral. Lo, lá, objeto direto quando o verbo, a palavra, geralmente, termina em R, S ou Z. No caso, estamos falando de verbo, vai ser o verbo, né? A regência verbal. E objeto direto quando ocorrer ditongo nasal no e na. Exemplo. Eu peticionei, ou eu protocolizei a petição. Muita gente fala protocolei, né? Eu protocolizei a petição. Eu protocolizei a petição. Eu protocolizei a petição, verbo transitivo direto, a petição, objeto direto. Eu a protocolizei. Protocolizei. Olha, o a que está aqui é um objeto direto. Nesse caso, este objeto direto, que é o objeto direto a, ratifica, consigna que o a é a regra geral. Professor, poderia ser protocolizei-a? Repito, poderia ser protocolizei-a? Olha aqui os meus olhos. Não é assunto para esta aula, é para a próxima aula. Há um assunto lindo que se chama colocação pronominal. Nós vamos dar próclise, ênclise e mesóclise. Para a advocacia, para o Ministério Público, para a Defensoria, para a Procuradoria. Gente, meu Deus, isso aqui é lindo. Lindo, 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 lindo. Então não é para a aula de agora. Poderia ser protocolizei-a ou a protocolizei. Por quê? Vou explicar. Então atenção. Eu a protocolizei. Não posso falar protocolizei ela, que eu ouço. Nossa, que coisa horrorosa. Eu a protocolizei. Vamos protocolizar a petição? Imagine que alguém diga assim, vamos protocolizar e não protocolar a petição? Vamos protocolizar a petição? Alguém pergunta a você, sim, vamos, como é que é? Protocolizá-la. Vamos protocolizá-la. Você notou o que eu disse? O verbo protocolizar terminou em quê? R. O que eu fiz? Tirei o R. Foi ou não foi? Tirei o R e coloquei lá. Vamos protocolizá-la. Vamos protocolizá-la. Deus santo. Vamos lá. Protocolizamos.
protocolizamos a petição. Então, se eu digo protocolizamos a petição, tiro o S, fica protocolizamo-la. Protocolizamo-la. Assim deve falar um advogado numa audiência, né? Protocolizamo-la. Este lá que está aqui vai ser a petição, nesse caso. Viu que lindo? Isso aqui é lindo, né? Fiz a proposta ao cliente. Fiz a proposta, como é que se diz? Fila. Muita gente não gosta disso porque acha estranho. Fala é pessoal, mas que gera uma sensação de um estudo maior, mais técnico, não resta a menor dúvida em quem realmente sabe usar bem essa estrutura que está aqui. Vamos protocolizar a petição, vamos protocolizá-la, protocolizamos a petição, protocolizamos-la, fiz a proposta, fila ao meu cliente, fila ao meu cliente. E no e na. Protocolizam a petição, protocolizam a petição. Quando eu digo protocolizam a petição, protocolizam o verbo transitivo direto, a petição vai ser o objeto direto. Protocolizam, vem aqui, olha como é que eu vou fazer. Protocolizam, note que ao falar, o fonema, além de sair também pelas vias orais, sai também pelas vias nasais. Esse ditongo se chama ditongo nasal. Por esse motivo, protocolizam vem aqui comigo, protocolizam protocolizam a petição, protocolizam esta é a lógica aqui, protocolizam que vai ser o objeto direto. Portanto, quais são, meus diletíssimos colegas? Lo, lá, no e na, e o e a, que estabelecem um objeto direto. O lhe é o objeto indireto. Pense num assunto em que as pessoas costumam errar. As pessoas costumam errar muito, que as pessoas costumam errar, que os nossos colegas juristas costumam errar, usam mal às vezes na sentença, usam mal às vezes na petição inicial. É lamentável, lamentável. O pouco domínio gramatical odierno é algo incrível, assim, eu fico impressionado. E aí quem diz, mas não interessa, o que importa é comunicação, velho. Vamos lá, que eu quereria continuar aqui, para nós não perdermos tempo com esse tipo de raciocínio. Bem, nós temos chamados verbos bitransitivos, que bem mais rapidamente, que são aqueles que têm acúmulo de regência. Naturalmente, são aqueles que têm mais de uma regência. É meramente a repetição do que nós já falamos. Se fosse concurso público, eu teria que aprofundar bem mais sobre a questão da nomenclatura. Mas o objetivo é que nós possamos aqui compreender rapidamente, né? Os bitransitivos, que são aqueles que têm duas regências, eles podem ser biobjetivos, ou seja, eles são verbos transitivos diretos e indiretos, então há um objeto direto e um objeto indireto. Os transitivos podem ser diretos e circunstanciais, os bitransitivos, quer dizer, há lá um verbo transitivo direto e um circunstancial, não é? Que você já sabe o que é. Os transobjetivos, que são aqueles que vão além dos objetos, ou transitivos predicativos, que são, meus diletíssimos colegas, compostos de verbo transitivo direto, acompanhados do predicativo. Os bitransitivos indiretos são aqueles que vêm acompanhados de objeto indireto e objeto indireto. Essa lógica toda que nós estamos a colocar aqui a vocês é meramente a repetição daquilo que, por óbvio, por ser repetição, eu já falei, né? Então, aqui exemplos dos chamados biobjetivos, diretos e circunstanciais, os transobjetivos ou predicativos. Olha o tanto que é importante saber o uso de o, a, né? Para saber, por exemplo, que quando eu digo aqui rapidamente, o povo acusou-o, esse verbo é muito usado, transobjetivo é usado o tempo inteiro por juristas, acusou-o, transitivo direto, o vai ser o objeto direto, de corrupto, predicativo. De quem? Do objeto direto. Olha aqui, o é o objeto direto. Corrupto não foi o povo. É o povo que disse que o era corrupto. E corrupto, portanto, passa a ser predicativo do objeto direto. Então, esses detalhes todos são fundamentais para entendermos. Um último ponto, antes de nós entrarmos aqui nos verbos propriamente jurídicos, um último ponto muito importante, são chamados verbos pronominais. Bem, o que são os verbos pronominais?
Cuidado em relação a isso. São aqueles que vêm sempre acompanhados de pronomes. Repito, os pronominais são aqueles que vêm sempre acompanhados de pronomes. Há verbos que já nascem assim, são essencialmente. Há uns que não nascem assim, a forma não pronominal, são usados incidentalmente. Então, por exemplo, o verbo é o verbo arrepender-se. Gente, o verbo não é o verbo arrepender aqui, é arrepender-se. O verbo é o verbo queixar-se. Outro dia, um colega, um amigo, me ligou, estava em Brasília, em direção a Goiânia, parei o automóvel e ele me perguntou, mas suicidar-se é possível? Eu digo, sim, suicidar-se é um verbo pronominal, é porque nós olhamos só o aspecto semântico. Eu fico pensando assim, é como se eu olhasse só o direito material e esquecesse esse processo. Seria leigo, né? Às vezes as pessoas leigas falam isso assim, nossa, mas como é que pode? Fulano fez isso. Mas de repente houve um problema processual. Às vezes do ponto de vista material é até injusto, mas não do ponto de vista processual. Acabou o prazo. Né? As pessoas não entendem a importância do processo. Em gramática é a mesma coisa, é processo. Então, por isso vocês são juristas, processo, processo. Então, alguns verbos, eles já nascem, você tem que conhecê-los. Queixar-se, aborrecer-se, babar-se, considerar-se, né? Opor-se, né? Aquele verbo importante lá, opor-se, eu me oponho a isso, opor-se. Então, vejamos só aqui, junto comigo, para nós ratificarmos. Eu oponho a você? Não, eu me oponho a você. O verbo é opor-se. Ele se opõe, nós nos opomos, vós vos opusestes, por exemplo, se for um pretérito perfeito, eles se oporão, né? Sim ou não? Se for futuro. Então é isso. O verbo é o verbo que já vem com se. Eu posso opor embargos, ó. Esse verbo já não é o verbo opor-se mais, já passou a ser o verbo opor. Então, repito, há verbos que vêm como pronominais. Você vai verificar lá no dicionário, ele vai falar assim, verbo pronominal, verbo pronominal. Ele está dizendo a você, ele vem sempre com um pronome. É lindo, é lindo, é lindo. Eu não considero, eu considero um bom advogado. Não, eu me considero um bom advogado. O verbo é considerar-se. De coração? Bem, depois de todos esses aspectos teóricos, é importantíssimo, e agora nós vamos entrar nos verbos jurídicos. Agora é a hora de a onça beirar. Ah, mas eu queria que tivesse entrado antes. Eu queria que tivesse entrado antes sem essa teoria? Sem tudo que eu falei a você agora? Isso seria um risco gravíssimo de você entender agora nada, e aí, obviamente, dizer, porque pode ser que você ainda tenha dúvida, mesmo com todo esse arcabouço teórico. Então, você vai perceber que as faculdades têm sido muito negligentes, que o ensino brasileiro, principalmente nas faculdades, mas o ensino médio, ensino básico, o ensino primário brasileiro, fundamental, tem sido lamentável, as pessoas saem sem saber rigorosamente nada, isso tem me deixado muito chateado. Então, quais são os verbos jurídicos? Vamos ao primeiro verbo jurídico para que nós possamos entendê-lo. É o verbo protocolizar, que não é protocolar. Embora o Aurélio já aceite por uso efetivo, etc., protocolar é adjetivo. Então, o que o Aurélio diz? Protocolar significa registrar ou inscrever no protocolo. Ok. E esse verbo é transitivo direto. Conclusão, o verbo protocolar não pede preposição. Isso posto, observe, olha, o advogado, sujeito, protocolizou, verbo transitivo direto, o pedido. O pedido vai ser objeto direto. Pedido aqui é o substantivo. Observe como é lindo. Portanto, protocolizou o pedido. Não se há falar no verbo protocolizar, em hipótese alguma, em preposição. Aí, nós vamos ao outro verbo perigosíssimo, também verbo jurídico, que é o verbo constar. Mas sobre esse verbo, que é o verbo constar, nós iremos conversar no próximo bloco. Sobre ele e sobre muitos outros verbos jurídicos. Dúvida? Entre em contato conosco para que nós possamos tirá-la. Ok? Vamos juntos.